Fala, turma, tudo bem? Vamos à nossa aula de hoje sobre simbolismo em Portugal. Pois é, vejamos hoje então, veremos melhor hoje, um novo movimento literário que não trabalhamos ainda, que é o simbolismo. Simbolismo está acontecendo num momento em que tem muita coisa fervilhando, né? Então a gente está no final do século XIX, início do século XX, muita coisa acontecendo, né? As crises anunciando aí muita coisa que está por vir e que são responsáveis pelo surgimento dessa literatura mais pessimista, reflexiva. Pois é, para você que estava lembrando da pegada realista do final do século XIX, da segunda metade, da pegada simbolista, ou parnasiana, também aquela poesia sem preocupação com o conteúdo, eu falo que ao mesmo tempo está acontecendo algo que é pessimista, que é reflexivo. Aí você vai lembrar, talvez, falando em pessimismo, lá do romantismo, pois é. Mas não fique pensando, então é um novo romantismo. Não, não é. Por quê? Porque ela tem um lado reflexivo, tá? Que vai rejeitar tanto a razão quanto sentimentos como forma de compreender o mundo, tá bom? Então vamos ao simbolismo em Portugal. Antes trouxe uma pequena fala de um importante poeta francês que, junto com outros aí, foi um dos mais importantes poetas franceses simbolistas. Nomear um objeto é suprimir 3/4 do prazer do poema, que consiste em ir adivinhando pouco a pouco. Sugerir, eis o sonho. É a perfeita utilização desse mistério, que constitui o símbolo. Evocar pouco a pouco um objeto para mostrar um estado de alma, ou, inversamente, escolher um objeto e extrair dele um estado de alma, através de uma série de adivinhas. Stephanie Mallarmé. Mallarmé, então, junto com outros tantos poetas, foi super importante para o início do simbolismo, mas isso fica para uma outra aula, que talvez vocês já tenham tido, né? Então já sabem de quem que eu estou falando. Mas por que eu fiz questão de deixar essa passagem de Mallarmé aqui no início da aula do simbolismo em Portugal? Para reforçar bem, até porque para quem não viu nenhuma aula anterior em que eu aborde o simbolismo, para lembrar da questão do nome dado a esse momento literário, que tem relação com a palavra símbolo, tá? Então, o simbolismo vai trabalhar sempre com uma linguagem simbólica. E aí, para repassar rapidamente algumas características, para a gente não perder tempo, né, antes de chegar em Portugal, então, algumas das características gerais do simbolismo. A gente tem um ponto, acho que um dos centrais aí, se não o principal, é o lado da espiritualidade, do misticismo. Não, presta atenção, não achem que vai ter o lado religioso, espiritualista ou, sei lá, espírita. Não, não tem nada a ver com isso. A espiritualidade aí aparece no simbolismo como manifestações metafísicas aí no plano espiritual. Por quê? Porque o simbolista, ele vai negar completamente todo o materialismo, todo o cientificismo trazido pelos escritores realistas naturalistas, tá? Então isso é importante ressaltar. Eles vão valorizar mais o lado sobrenatural, por isso a gente coloca espiritualidade / misticismo, tá? É um poeta que vai trazer muito lado subjetivo, outra oposição ao realismo, né? Eles são bem subjetivos, e é uma poesia que tenta se aproximar muito da música. Então, a musicalidade é uma das características também mais fortes desse movimento literário, que trará, através dessa tentativa, muito uso da aliteração. Lembra dela? A figura de linguagem, da repetição de sons consonantais, vai ser bastante explorado para essa musicalidade. Bem, outras características mais. Expressão da realidade de uma maneira vaga e imprecisa, porque não é objetivo, é subjetivo. ênfase na sugestão, por quê? Não tem a história do símbolo que Mallarmé nos disse? Então, o poeta simbolista sempre vai trabalhar com sugestões, para deixar no ar elementos aí que fazem referência
a realidade. A ênfase dele é sempre no imaginário e na fantasia. E com uma percepção intuitiva da realidade. Então, sempre a intuição ali por trás de tudo. E a oposição matéria-espírito. Então, a gente vai ter essa antítese aí muito forte nos poemas simbolistas. Bem, se a nossa aula de hoje é para falar sobre o simbolismo em Portugal, vamos lembrar o que Portugal está vivendo no final do século XIX. Talvez muitos de vocês já se recordem muita coisa que estava acontecendo por conta do estudo lá atrás do realismo em Portugal. Só que aqui a gente vai focar num outro acontecimento. Fora aquela questão do atraso português, que a gente viu bastante, né? Que os poetas realistas brigavam contra esse atraso, que queriam um avanço para Portugal. Os simbolistas, eles vêm depois de uma situação muito delicada, que foi o ultimátum inglês. O que foi esse ultimátum inglês? Os países europeus, ali as grandes potências, né, Inglaterra, França, Alemanha e tal, estavam numa batalha, numa busca muito grande por colônias ali no continente africano, tá? O que acontece? Portugal tenta ali também se colocar nesse meio, e aí ele recebe um ultimato da Inglaterra, tá? Embora os portugueses tivessem um certo apoio de França e Angola e tal, num posicionamento que eles estavam tentando de interligar suas colônias, né, Angola e Moçambique. Então Portugal estava tentando isso, ligar as duas colônias, Angola e Moçambique. Só que aí a Inglaterra dá um ultimato, ameaçando Portugal com uma guerra se não desistisse dessa ideia de interligar, de criar um caminho aí interligando Angola e Moçambique. E é claro que os caras recuam, né? Eles retrocedem para evitar uma guerra com a Inglaterra e começa uma grave crise política no país. Então é nesse meio que surgem os poetas simbolistas, tá? Eles não vão, como os realistas, buscar ali não vou buscar através da sua poesia, né? Tentar, não, vamos lá, vamos combater esse atraso todo. Não, eles não querem isso, tá? A ideia deles é sim, eles acabam apresentando um pouquinho do que está acontecendo, mas o foco não é político, não é social. Tá bom? Bem, primeira obra publicada em Portugal é uma obra do Eugênio de Castro, de 1890. Não vamos analisar o Eugênio de Castro, que pena, né? Vamos analisar somente dois outros poetas. O Eugênio de Castro, ele foi super importante porque ele traz ele é o introdutor, né, do simbolismo em Portugal. Ele morou um tempo em Paris, então ele vai trazer as ideias novas lá do Mallarmé, Moreas e tantos outros simbolistas franceses com os quais ele teve contato, mas ele ainda está muito preso ao romantismo, né? Então ele tem, não ao romantismo, perdão, mas ele está muito preso às vezes ao parnasianismo, sabe? Muito preocupado com as formas, tá? Então por isso que a gente acaba não vendo tanto ele não é tão importante enquanto simbolista em Portugal. Outros que serão mais importantes serão o Antônio Nobre e o Camilo Peçanha, de quem falaremos agora, tá? Outra coisa importante, em 1889, antes até da publicação do livro do Eugênio de Castro, Aristos, que dá origem, né, dá o início do simbolismo em Portugal, nós temos já duas revistas que o Eugênio de Castro, junto com o Antônio Nobre, eram colaboradores. Então, são revistas já orientando a respeito do simbolismo francês. Bem, já que falei dele, nossa, eu sei que tá tensa essa tela, né? Tá muito pesada, perdão. É que aqui tem muita coisa importante a falar a respeito do Antônio Nobre. Esse jovem que faleceu apenas aos 30 anos, vítima de tuberculose. E você vai falar, nossa, isso me lembra romantismo, Débora. Caraca, né? Romantismo, os caras morriam de tuberculose. Pois é uma semelhança, mas calma aí que ele não é romântico, tá? Não é uma volta, não é um neo-romantismo, não. Bem, ele tem, como morreu muito jovem, ele tem aí só duas obras, a obra Só, ó o título, Só, né? Ele era solitário. E
há uma obra publicada póstumamente, aí, Primeiros Versos e Despedida. Vejam que já pelos títulos da obra a gente já vê aí essa pegada de saudade, um saudosismo. Pois é, ele vai ter um saudosismo como característica da sua obra e, como eu coloquei ali no subtítulo, uma idealização da infância e do passado. Você vai falar de novo, além da tuberculose, vai falar, é romântico, os românticos tinham isso, lembra lá do Casimiro de Abreu brasileiro, tal, meus 8 anos. Pois é, ele tem sim essa temática semelhante, tá? Mas a pegada, a escrita é bem diferente. Bem, ele vai trazer aí, então, essa herança romântica, né? Por conta desse saudosismo todo, que traz aí para o simbolismo uma, de certa forma, ele reforça o decadentismo que Portugal vive. Ele vai escrever diversos tipos de versos e estrofes, embora a gente vai encontrar muito a forma clássica do soneto, 2 quartetos, 2 tercetos, pois é. Então ele tem muito na sua obra, ele vai trazer muitos sonetos, embora vai fazer um pouquinho de cada coisa, tá? Mesmo no soneto ele não tem uma preocupação métrica, então não tem aquela preocupação do verso decassílabo ou do decassílabo, nem aquela preocupação formal, parnasiana e tal. Não, não tem essa preocupação toda. Ele vai trazer sempre um eu lírico, dramatizado, ou até, em outros momentos, heróico. Então, mostrando o povo português enquanto herói, tá? Isso nos lembra Camões, tá? Ele trabalha aí um descontentamento, uma decepção, um pessimismo do momento que Portugal vive. Poxa, acabei de falar para vocês do ultimato inglês, né? Então, fora toda a decadência que os realistas já nos mostraram que Portugal está vivendo, então ele mostra que está descontente diante desses cenários, tá? Então, o que ele vai fazer? Ele traz como contraponto cenários de tempos felizes, lá de um passado dele, daí a questão da infância, ou mesmo de um passado feliz português. Só que o que ele quer com isso? Viver o passado? Não! Isso quem queriam eram os românticos, tá vendo? Ele traz uma pegada romântica, mas não é romântico. Por quê? Porque ele não quer voltar. O romântico queria isso, viver o passado novamente. Ele não. Ele quer, através de trazer esses cenários felizes, combater a decepção do momento que eles vivem. Tá? Então, seria como se, estou influenciando para vivermos um tempo melhor. Na época, as obras dele, elas foram consideradas nacionalistas, tradicionalistas. Então, muitos críticos na época acabavam vendo como um novo romantismo, só que não é. Atualmente, como vemos a obra do Antônio Nobre? Como um poeta que vai antecipar um sujeito moderno. Aliás, a gente vai ver um pouco disso também no Camilo Peçanha, tá? São 2 poetas que vão já antecipar o modernismo em Portugal. Então, ele traz de que forma, né? Ele é visto como um sujeito moderno aqui, o Antônio Nobre, no sentido de que ele coloca na sua obra que não pode voltar no tempo, não dá para voltar esse passado que já foi, que já se perdeu, tá? E aí, em lugar disso, ele lamenta essa felicidade perdida, tá? Mostrando-se aí resistente à ruína. E procura aí uma forma de reedificar. Fala, pô, não dá para voltar no passado, lamenta, claro, uma felicidade que já foi perdida, mas vamos tentar nos reedificar, nos refazer, nos reconstruir. Por isso que o tema principal da obra dele, óbvio, é a saudade. Em termos de conteúdo, de estruturação simbolista, muita musicalidade, sinestesia, né? Aquela mescla dos sentidos, analogias inusitadas, que ele vai fazer aí umas comparações inusitadas, e muita sucessão de imagens que vão ajudar a estimular diferentes sentidos, tá? A obra popular, então, para fechar, por quê? Por conta do saudosismo, por isso que ele é bem popular à sua época,
por conta de trazer essa idealização da infância e da vida no campo. Então, a vida no campo, o tom coloquial, não são para, mas então é uma pegada de um outro movimento literário, não. E tudo isso torna a sua obra bastante popular, porque ela é mais simples, mais fácil de ser compreendida. Para que vocês compreendam isso melhor, trouxe para vocês aqui uma imagenzinha do nosso Antônio Nobre. Nossa, agora que eu lembrei, esqueci de pôr uma imagem do Camilo Peçanha para vocês. Fica aí de curiosidade para que vocês procurem como era o rapaz. Bem, menino moço, tombou da haste a flor da minha infância alada, murchou na jarra de ouro o púdico jasmim, voou aos altos céus a pomba enamorada, que dantes estendia as asas sobre mim. Julguei que fosse eterna a luz dessa alvorada, e que era sempre dia, e nunca tinha fim. Essa visão de luar que vivia encantada num castelo com torres de marfim. Mas hoje, as pombas de ouro, aves da minha infância, que me enchiam de lua o coração, outrora partiram, e no céu evolam-se à distância. Debalde, calmo e choro, erguendo aos céus meus ais, voltam na asa do vento os ais que a alma chora. Elas, porém, Senhor, elas não voltam mais. Então, viram? Olha só essa pegada da saudade, ó, menino e moço, ó, o título já mostra. Ele falando, ó, da flor da minha infância alada. Então, ele falando do seu passado, da sua infância, da sua juventude, que ele sente saudade, que há várias marcações ao longo do soneto a respeito disso, mas que ele conclui falando, elas não voltam mais. Então, ele não quer viver do passado, né? Aí a gente tem, ao mesmo tempo que a gente tem o lado sofisticado do soneto, né? Aí ele usa versos decassílabos nesse soneto em especial, mas a gente tem essa marcação do tempo, a gente tem o tempo que não volta mais, uma linguagem simples, muito próxima à oralidade, certo? Vamos ao Camilo Peçanha. Camilo Peçanha, subtítulo aí que eu coloquei, Sonhos Cruéis na Alma Doente. Por que Sonhos Cruéis na Alma Doente? Porque se vocês acharam que o Antônio Nobre tinha esse lado do pessimismo e tudo mais, vocês vão ver que com o Camilo Peçanha isso atinge um auge muito grande. Porque lá, ali no Antônio Nobre, viram no soneto anterior, tinha esse pegado, sim, essa pegada do passado, que não volta mais e tal, mas aqui no Camilo Peçanha são questões existenciais, a coisa é mais forte. Bem, ele foi o principal poeta do simbolismo português, tá bom? Vai ter uma poesia extremamente marcada, influenciada pela poesia francesa. Então, a poesia dele tem como traço central a musicalidade, ó. O traço central do Antônio Nobre era a saudade, aqui a musicalidade. Então, a vida, como eu disse, vai ter muitas questões existenciais, ele traz a vida apenas como uma ilusão. Então, ele trabalha muito essa noção da transitoriedade da vida, da efemeridade da vida. A vida é muito passageira. Então, o tempo, ó, passa muito rápido diante dessa fugacidade do tempo, desse tempo que passa muito rápido, ele traz aí questões existenciais. Então, é uma poesia de profunda reflexão. Tá? A linguagem dele, diferente do Antônio Nobre, que era uma linguagem ali bem coloquial, a dele também traz aí uma certa linguagem mais não tão formal, tá? Mas é uma linguagem mais moderna, sem excessos, tá? Sem exageros. O mundo traz aí um novo significado, um mundo mais concreto. A sensação de transcendência aí é muito forte na sua poesia, além de expor esse pessimismo muito forte. E aí um detalhe importante, falei para vocês que o Antônio Nobre já prenunciava e já influenciava o novo movimento que viria, o modernismo. Pois é, o Camilo Peçanha mais que ele, porque ele ainda participou da fase inicial do modernismo em Portugal. Tá? Então, ele foi um importantíssimo poeta simbolista, mas também participou do início do modernismo em Portugal. Tá?
a gente vai ter aí, ó, tanto que eu errei aqui, gente. Como é que o cara nasce em 1867 e morre em 1826, 1900, troquei o número aí, acho que é o cansaço, acabei invertendo aí, é 1926. Senão não daria, ele ia estar voltando no tempo, ia participar do romantismo, né, não do modernismo. Bem, ele teve um único livro, tá? Então, o único livro das suas poesias é o Clepsidra, que já faz referência a essa questão da passagem do tempo, que ele traz muito marcada em sua obra, porque Clepsidra seria relógio de água, tá? E é um livro aí repleto de desolação, angústia diante da vida, angústia essa muito marcada através de alguns símbolos. Olha, simbolista, quais são alguns dos símbolos que vão aparecer na sua obra? Imagem de deserto, naufrágios, ruínas. Aqui eu trouxe alguns versos de um dos poemas desse livro. Eu vi a luz em um país perdido, a minha alma é lânguida e inerme. Oh, quem pudesse deslizar sem ruído, no chão sumir-se como faz um verme. Então, aqui ele faz referência aí a esse país que tá perdido, tá aprofundado ao pessimismo diante da situação vivida aí de Portugal. E, por fim, para a gente terminar, vamos à leitura e análise de um soneto dele. Passou o outono já torna o frio, outono de seu riso magoado, auge do inverno, oblíquo o sol gelado. Oblíquo o sol gelado, o sol e as águas límpidas do rio, águas claras do rio, águas do rio, fugindo sob meu olhar cansado. Para onde me levais, meu vão cuidado? Aonde vais, meu coração vazio? Ficai, cabelos dela, flutuando, e debaixo das águas fugidias, os seus olhos abertos e cismando. Onde ides a correr, melancolias, e retratadas longamente ondeando, as suas mãos translúcidas e frias. Então, nesse poema, o que a gente tem? A gente tem uma tristeza muito grande, a melancolia diante da passagem do tempo, ó, tempo passageiro, a transitoriedade do tempo, característica bem forte aí. E, ao mesmo tempo, a imagem da mulher morta. Você vai falar, professora, onde tem mulher morta? Aqui, ó, na terceira estrofe, no terceto, ficai cabelos dela flutuando, e debaixo das águas fugidias os seus olhos abertos e cismando. Olha a imagem, gente, que fúnebre. Ele tem aí o corpo da mulher ali no rio, né? Então, o rio vai trazer a ideia da passagem do tempo, né? Uma abstração muito forte, a questão simbólica aí, e, ao mesmo tempo, a gente tem também uma pegada forte pessimista com o corpo, o rio que ao mesmo tempo marca a passagem do tempo, marca aí o fato de levar o corpo da mulher morta. Bem forte, não? Bem, fica um pouquinho do simbolismo, logo teremos modernismo, um pouquinho do simbolismo português para vocês. Em breve veremos também simbolismo no Brasil. Um beijo e fiquem bem, cuidem-se.